Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Pro Angélica e hoje nós vamos dar continuidade aí, né, ao nosso livro didático de ciências, lá no capítulo 4, cujo nome é O Clima na Terra, Dinâmica e Previsão. Bom, para a gente começar a falar nesse assunto, eu vou deixar 3 perguntas para vocês mentalizarem aí na cabeça de vocês. Primeiro, quais são as variáveis que vocês acreditam que influenciam aí o clima na Terra? Depois, o que mantém a temperatura do nosso planeta? E como os países têm se organizado aí em negociações a respeito do clima do planeta? Então, nesse capítulo, além de nós identificarmos essas variáveis envolvidas nas alterações climáticas, nós vamos também discutir algumas iniciativas visando o equilíbrio ambiental, certo? Bom, antes de mais nada, a gente precisa definir 2 conceitos aqui e saber diferenciá-los, que é clima e tempo. Muita gente confunde esses 2 termos e acaba ou usando errado ou achando que eles são a mesma coisa. E na verdade eles não são. Tempo é a condição da atmosfera em um determinado momento e local. Então é algo mais momentâneo, certo? Como que está o tempo hoje aqui na nossa cidade, por exemplo? Como que está o tempo lá no Rio de Janeiro? Essas condições do tempo elas vão ser descritas aí por alguns elementos básicos, como temperatura, umidade, a pressão atmosférica, os ventos e a chuva, por exemplo. Então, é uma questão mais momentânea. Já o clima é uma sequência cíclica de variações nas condições atmosféricas no decorrer do ano. O clima é algo mais estável. A gente não fala que estar chovendo hoje é o clima da nossa região, por exemplo. O clima ele precisa de muito tempo, de um estudo mais longo para ser analisado, para saber qual que é o clima de determinada região. E apesar de ter variações de tempo nesse local, não quer dizer que altere o clima da região, certo? Então, por exemplo, estar chovendo hoje aqui em Astorga não vai alterar o tipo de clima que a gente tem. Esfriar um pouquinho hoje lá no Pará, por exemplo, não vai fazer com que o Pará passe a ter um clima super frio, certo? É só uma condição de tempo temporária. O clima ele é mais estável e ele precisa de bastante tempo para ser estudado. Mas não quer dizer que o clima ele não possa ser alterado, não possa sofrer alterações. A gente sabe que o clima do nosso planeta, por exemplo, tem sofrido modificações devido a alguns processos que nós estamos passando aí com a interferência humana, com a ação antrópica. Eu não sei se vocês se lembram, nós até assistimos um filme sobre isso no ano passado, né? Sobre como os seres humanos eles conseguem modificar e alterar aí o clima da Terra. Então, as nossas ações, as emissões de gases, a poluição, as atitudes que nós tomamos, elas podem sim modificar o clima do nosso planeta ao longo do tempo, assim como alguns fenômenos naturais também conseguem. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, e quais são os fatores que influenciam aí, né, o clima, a influência dos fatores climáticos? O clima da Terra ele vai depender de 2 tipos de fatores: os fatores astronômicos e os fatores terrestres. Eles têm a mesma importância, tá? A combinação desses fatores vai determinar a natureza dos climas da Terra ao longo do tempo. Então a gente vai analisar aqui um por um para vocês entenderem melhor. Os fatores astronômicos vão ser aqueles relacionados com os movimentos que a Terra faz, como, por exemplo, o movimento de translação, o movimento de rotação, e com a inclinação do eixo terrestre, né, que nós já estudamos. Aqui nós temos uma imagem que ela mostra para a gente, por exemplo, a incidência solar ao meio-dia e aqui como se fosse 4 horas da tarde, né, às 16 horas. Ao meio-dia, a gente sabe que a incidência solar é mais direta, certo? Então é aquele sol que a gente geralmente fala assim, esse horário é mais perigoso tomar sol, porque ele está incidindo aqui perpendicularmente, né? É uma incidência direta, muito reta. Então a radiação, como vocês podem ver, olha o tamanho da seta comparado a esse aqui. Isso significa que é como se estivesse mais próximo. E aqui, como se fosse 16 horas, ele está um pouquinho mais distante, então percorre um caminho maior até chegar na superfície. Então, por isso que o Sol das 16 horas ele é um pouco menos perigoso para a gente, digamos assim. Então, se a gente relacionar isso daqui, por exemplo, com estações do ano, imaginem que aqui seria verão e aqui seria inverno. No verão, né, a gente tem uma incidência solar ali mais direta dos raios solares, né?
Já no inverno, a incidência solar, o caminho que os raios solares percorrem vai ser um caminho maior. Então, acaba chegando com menos intensidade. Então, por isso estaria relacionado aqui aos movimentos da Terra. E aqui nessa imagem mostra para gente sobre o eixo, né, de inclinação da Terra. Como vocês conseguem ver, a gente tem aquela leve inclinação do eixo que nós já estudamos. Então, as regiões que os raios solares chegam mais diretamente, elas vão ser regiões mais quentes, né, de clima mais quente. Enquanto as regiões que precisam aqui percorrer um caminho maior, uma distância maior, elas vão receber menos radiação direta. Por isso que são regiões mais frias, como são os casos aqui dos polos. E aqui nós temos os fatores terrestres, né? São 6 fatores que nós vamos falar. O primeiro deles vai ser a latitude. A latitude vai ser uma medida de distância em relação à linha do Equador. Então, de qualquer ponto na Terra em relação à linha do Equador, que é essa linha que corta aqui o meio da Terra, né, de forma horizontal, digamos assim. A radiação, né, durante a primavera e o outono, ela se incide aqui mais diretamente aonde? Na linha do Equador. Já durante o verão, por exemplo, aqui no sul, no hemisfério sul, ela vai atingir mais aqui o Trópico de Capricórnio, por exemplo. E durante o verão no hemisfério norte, o Trópico de Câncer. Então, essas 3 linhas aqui, nessa região entre essas linhas, nós temos o que nós chamamos de zona tropical, que são as regiões mais quentes. Quanto mais distante for aqui dessa região e da linha do Equador, que recebe radiação bem direta, né, mais frio vai ser a região. Então, por isso que a zona polar do norte e a zona polar do sul, por exemplo, são as regiões mais frias, porque são as que estão aqui mais distantes dessa zona tropical e da linha do Equador. Então, quanto mais distante da linha do Equador, maior a latitude. E quanto menos distante da linha do Equador, quanto mais próximo, menor a latitude. O segundo fator terrestre que nós temos é a altitude, que é a medida da altura, da altitude da região em relação ao nível do mar. Então, quanto mais alto, mais frio vai ser o ar e, por consequência, mais frio vai ser a localidade. E aí vocês me perguntam assim, professora, mas aqui em Campos do Jordão, por exemplo, que aparece na imagem, a 2.000 metros acima da linha do mar, não deveria ser mais quente do que aqui no Rio de Janeiro, né, que está aqui no nível da linha do mar, praticamente? Não, por quê? Não é porque está mais próximo, certo? Está mais alto na atmosfera, que quer dizer que retenha mais calor. Como vocês já estudaram no ano passado, lá a atmosfera e temperatura e calor, algumas partes da atmosfera, elas não retêm tanta radiação infravermelha assim. Então, ela não segura essa radiação. Essa radiação, ela vai ficar segura onde? Na superfície. E aí, ela esquenta a superfície e acaba subindo para esquentar o ar. O ar em si aqui, ele não vai segurar essa temperatura. O terceiro fator que nós temos é o relevo, né, que são as formas da superfície do planeta Terra, que eu acredito que vocês já tenham estudado em geografia ou ainda vão ver mais certinho. Então, nós temos vários tipos de relevo, né, e esse relevo, ele pode alterar, por exemplo, bloqueando vento, bloqueando massas de ar vindas do litoral, e isso pode afetar ali no clima de determinada região. Vai depender muito do tipo de relevo daquela região. Aí aqui nós temos outro fator muito importante, que é a vegetação, que vocês sabem que é o conjunto ali da flora local, né? E ele é um aspecto tanto que influencia no clima, como também é influenciado pelo clima. Então, vocês sabem que a vegetação de determinada região vai depender de acordo com o que as plantas se adaptaram para viver naquele local. Mas elas também vão influenciar no tipo de clima dessa região. Então, por exemplo, as plantas, né, as árvores, elas produzem sombra. Então, elas acabam resfriando ali um pouquinho do local. Além disso, elas absorvem calor, elas aumentam a umidade do ar, porque elas também transpiram. Então, é muito comum cidades que cortam muitas árvores, que elas comecem a ter uma temperatura um pouquinho mais elevada do que antes, porque essas árvores elas ajudavam a controlar o calor dessa região. É só vocês imaginarem, por exemplo, que vocês decidiram aí, depois da quarentena, né, dar um passeio com um amigo de vocês, e você tá lá esperando seu amigo tá demorando,
você vai preferir um dia de sol, esperar ele embaixo da sombra de uma árvore ou ali no sol mesmo? Na sombra da árvore vai estar bem mais fresco, certo? Ela tira um pouco desse calor assim da gente e dá uma resfriada no local. Por isso que quando a gente entra em locais assim, ó, com muitas árvores, são locais mais frescos, mais agradáveis de ficar do que locais com muita radiação solar, por exemplo. E a redução dessas áreas, como eu falei, retirar muitas árvores do local, ela vai ajudar a formar a existência de ilhas de calor, porque o sol, ele vai começar, o calor ali do sol vai começar a ficar retido nas superfícies. Então, nas casas, nos muros, nos prédios, e vão formar zonas de calor aí, principalmente em cidade grande. Por isso que geralmente as cidades grandes, elas têm um pouquinho mais de uma temperatura um pouco mais elevada do que uma cidade pequena ali próxima a ela, porque tem menos vegetação. Aí nós temos outro fator terrestre, que é a maritimidade, que vai dizer respeito à quantidade de água presente na localidade e em seu entorno. Porque quanto maior a maritimidade, ou seja, quanto mais água a gente tem nesse local, menor vai ser a variação de temperatura durante a noite. O que isso quer dizer? A água, ela é mais difícil de reter calor do que a superfície, certo? Ela retém calor de forma mais devagar, mas ela também perde calor de forma mais lenta. Então não tem uma variação de temperatura muito grande. Imaginem na praia, por exemplo. De dia, sol direto no verão, e ali a areia da praia é super quente. Você corre para a água está mais fresquinha. Porém, de noite, quando você for para a praia, a areia vai estar mais fria do que a água, porque a areia já perdeu todo aquele calor que ela ganhou de dia, enquanto a água ainda não perdeu todo o calor. Por isso que a gente tem essa sensação de que a água está um pouquinho mais quente. O nome disso é maritimidade. Então, quanto maior a maritimidade, quanto mais água a gente tem naquela região, menor vai ser essa variação de temperatura entre dia e noite. E por último aqui, dos fatores terrestres, nós temos a continentalidade, que é basicamente o contrário da anterior. Ela vai ser a influência das terras continentais no aquecimento e no resfriamento da localidade. Então, como eu falei, né, a superfície ela retém calor muito rápido, porém ela perde esse calor muito fácil também. Então, como vocês sabem, nas regiões de deserto, por exemplo, existe uma variação de temperatura muito grande de dia e de noite, certo? De dia, a areia retém o calor muito fácil, certo? Então, são temperaturas altíssimas durante o dia, porque quase não tem água e tem muita terra ali, né? Muita terra continental. Então, aquece muito. E de noite, ela perde esse calor muito rápido. Então, tem um resfriamento muito rápido, né? E muito intenso. Por isso que as temperaturas caem muito rápido também. E é assim que a continentalidade influencia aí nos fatores do clima. Bom, eu espero que vocês tenham entendido todos esses fatores para a gente realizar as atividades propostas agora. Qualquer dúvida, eu vou estar aqui à disposição de vocês, viu? Um beijo e até a próxima aula.